Leitura do capítulo 30, O Novo Começo. Nesse capítulo, eu vou ler a introdução, que é apenas um parágrafo, e na sequência vou ler a seção 1, Regras para Decisões. Vamos lá. Introdução. O novo começo agora vem a ser o foco do currículo. A meta está clara, mas nesse momento você precisa de métodos específicos para atingi-la. A rapidez com que ela pode ser alcançada depende de uma única coisa: a sua disponibilidade para praticar cada passo. Olha que lindo isso! Então agora ele vai nos fornecer os métodos específicos para que a gente consiga cumprir o currículo de um curso em milagres. Mas é exigido de nós apenas uma única coisa, que é a nossa disponibilidade para praticar cada passo dado. Ou seja, é o nosso estado de abertura para concluir os ensinamentos do livro. Vou retomar. A rapidez com que ela pode ser alcançada depende de uma única coisa: a sua disponibilidade para praticar cada passo. Cada passo que der ajudará um pouco mais a cada vez que for tentado. Esse for tentado está querendo dizer o seguinte: cada passo que for praticado ajudará um pouco mais a cada vez que esse passo for usado. Então, quanto mais a gente usa esses passos no nosso dia a dia, mais fácil vai ser alcançarmos a meta proposta em um curso em milagres. E todos esses passos juntos te conduzem dos sonhos de julgamento aos sonhos que perdoam e também para fora da dor e do medo. Eles não são novos para ti e consistem mais em ideias do que em regras de pensamento por enquanto. Portanto, agora nós precisamos praticá-los por algum tempo até que eles venham a ser as regras pelas quais você vive. Isto é, até que eles se tornem os hábitos que você pratica diariamente. Agora nós buscamos fazer com que sejam hábitos de tal forma que venha a tê-los à mão para qualquer necessidade. Trazendo de uma forma mais clara, agora nós buscamos fazer com que esses passos se tornem hábitos diários de tal forma que eles venham a ser utilizados, ou seja, estejam à mão a cada situação, a cada circunstância que acontecer no nosso dia, que ele trouxe aqui como sendo uma necessidade. Vamos agora para a seção 1, Regras para Decisões. Na verdade, esse é o passo a passo que ele trouxe acima e que agora aqui intitula essa seção. São as regras para cada decisão que a gente precisar tomar no nosso dia a dia. Ele vai trazer uma introdução a respeito de cada regra. Vamos lá. As decisões são contínuas, mas não é sempre que sabe quando as está tomando. Isto é, as decisões são contínuas. Todos os dias estamos tomando decisões, mas nem sempre nós sabemos quando estamos decidindo conscientemente, ou seja, quando estamos tomando essas decisões de forma consciente. Mas, com um pouco de prática com aquelas que reconhece, começará a se formar um padrão que te conduz através do resto. Então, quanto mais a gente praticar, mais habilidade para usar essas regras a cada decisão nós vamos adquirir. Não é sábio se deixar ficar demasiadamente preocupado com cada passo que você dá. O padrão adequado, adotado conscientemente a cada vez que você desperta, vai fazer com que avance bastante. E se achar que a tua resistência é muito forte e que a sua dedicação é pouca, é porque ainda não está pronto. Não lute contigo mesmo. Essa expressão toda está em itálico.
Então, se você vê que está difícil, que tem muita resistência, que você está se sentindo forçado a fazer aquilo, não lute contigo mesmo. Dê um tempo, espere mais alguns dias e tente novamente. Porque para muitos de nós, a resistência é muito forte e ela tenta nos impedir de evoluir, de avançar, de descobrir quem realmente somos. Então, repetindo, não lute contigo mesmo. Surgiu resistência, se sentiu incomodado, não lute contigo mesmo. Mas pensa no tipo de dia que quer ter e diz a ti mesmo que há um caminho no qual esse dia pode acontecer exatamente assim. E então, tenta mais uma vez ter o dia que quer. Olha que interessante, ele pede que a gente logo ao acordar, que a gente pense no tipo de dia que a gente quer ter e que a gente diga a nós mesmos que existe um caminho para que esse dia possa acontecer exatamente do jeito que precisa ser. Agora ele já entra na primeira regra. O enfoque começa com o seguinte: hoje eu não tomarei decisões por minha conta. Então essa é a primeira frase que a gente tem que falar no nosso dia. Hoje eu não tomarei decisões por minha conta. Já denota aqui o nosso estado de abertura, de entrega, para que essa força superior nos conduza. Isso significa que você está optando por não ser o juiz do que fazer, mas também significa que não julgará situações às quais será chamado a responder, pois, se a julgares, terá estabelecido as regras segundo as quais deve reagir a elas. E nesse caso, uma outra resposta só irá produzir confusão, incerteza e medo. Eu vou trazer esse parágrafo utilizando a palavra você, porque eu acho que fica mais claro. Mas lembrem-se, nós não somos a personalidade humana. Por isso que ele tem usado os pronomes ti e tu. Então, vou retomar o parágrafo. O enfoque começa com o seguinte: hoje eu não tomarei decisões por minha conta. Isso significa que você está escolhendo não ser o juiz do que fazer, daquilo que tem que fazer no dia, no caso. Mas também significa que não julgará situações às quais será chamado a responder. Então, qualquer circunstância, fato, situação, desafio que acontecer no nosso dia, nós não vamos julgar, porque nós já vamos começar o dia configurando a nossa mente. Hoje eu não tomarei decisões por minha conta. E ele continua: pois, se você julgar essas situações, terá estabelecido as regras segundo as quais você deve reagir a elas. Então, nós estaremos ouvindo as regras do ego, as regras do sofrimento, do ataque, do julgamento. Então, a gente precisa, pelo menos tentar, né, gente? Ir nessa direção aqui, seguir essas regras, para ver os efeitos disso no nosso dia a dia. E nesse caso, uma outra resposta só irá produzir confusão, incerteza e medo. Isso vai acontecer, essa confusão, a incerteza e o medo, quando a gente julgar as circunstâncias, fatos, situações que estão acontecendo no nosso dia. Vamos continuar. Esse é o teu maior problema agora. Você ainda toma a tua decisão e então resolve perguntar o que fazer. É como se a gente perguntasse para o próprio ego, para a própria personalidade. E o que houve pode não resolver o problema da maneira como você o encarou a princípio. Isto é, quando a gente automaticamente fez um julgamento sobre aquela circunstância. Isso conduz ao medo, porque contradiz o que percebe e assim se sente atacado e, portanto, com raiva. Existem regras através das quais isso não acontecerá,
mas de fato ocorre a princípio enquanto ainda está aprendendo como ouvir. Esse julgamento, esse ataque, que já é um hábito da nossa mente, vai acontecer a princípio em algumas circunstâncias. Umas vezes a gente vai conseguir, mas em outras vezes isso é muito forte, automaticamente a gente vai julgar. Então, vamos sentir essa sensação de ataque, de raiva e de medo. Porém, sejamos amorosos com o nosso processo de cura, de evolução e de mudança e reconfiguração mental. Tenhamos paciência com a gente mesmo. Durante todo o dia, a qualquer momento em que pense a respeito disso, tenha um momento quieto para reflexão e diz mais uma vez a ti mesmo qual é o tipo de dia que quer, quais os sentimentos que quer ter, quais as coisas que você quer que te aconteçam e quais coisas você quer experimentar. E então, diz o seguinte, agora vamos para a segunda regra. Se eu não tomar nenhuma decisão por mim mesmo, esse é o dia que me será dado. Então, novamente aqui o estado de entrega. A gente está se abrindo para receber um dia que com certeza vai ser muito melhor daquilo que a gente imagina que poderia ser, caso a gente julgasse ou entrasse no ataque ou na raiva. Repetindo então a segunda regra, quando a gente se vê no meio dessa situação, querendo julgar ou já tendo julgado ou sentido raiva, diz a ti mesmo, se eu não tomar nenhuma decisão por mim mesmo, esse é o dia que me será dado. Esses dois procedimentos, quando bem praticados, servirão para permitir que seja orientado sem medo, pois a oposição não surgirá em primeiro lugar e, portanto, não poderá vir a ser um problema em si mesma. Então, ele está trazendo que esses dois procedimentos, essas duas falas, quando bem praticadas, elas vão servir para permitir que a gente seja orientado sem sentir medo. Ou seja, seremos inspirados e nos colocaremos nesse estado de confiança, de otimismo. E nesse sentido, a resistência não vai surgir em primeiro lugar. Ou seja, não nos colocaremos nessa posição de resistir à mudança. Até porque a própria resistência já cria um problema, né, gente? Continuando, mas ainda assim, existirão momentos nos quais você já terá julgado. E agora, a resposta irá provocar ataque, a não ser que rapidamente endireite a tua mente a ponto de querer uma resposta que funcione. Certifique-se de que foi isso o que ocorreu. Caso não se sinta disposto a se sentar e pedir que a resposta te seja dada. Então você percebeu que julgou, nem que seja mentalmente, sente-se novamente ou aquiete a sua mente, respire profundamente e peça novamente que a resposta lhe seja dada para aquela circunstância, para aquela situação, para aquele relacionamento e por tudo o que estiver te acontecendo no momento. Retomando, certifique-se de que foi isso o que ocorreu, caso não se sinta disposto a se sentar e pedir que a resposta te seja dada. Isso significa que já decidiu por conta própria e, desse modo, não pode ver a questão. Agora, precisa de uma rápida restauração antes de perguntar outra vez. Lembre-se mais uma vez do dia que quer ter e reconhece que alguma coisa ocorreu que não é parte dele, que não é parte do nosso estado de abertura para ter o dia que a gente quer ter. Então, reconheça que colocou uma pergunta por conta própria e que, necessariamente, estabeleceu uma resposta nos teus próprios termos e então diz a ti mesmo, eu não tenho nenhuma pergunta, eu esqueci o que decidir. Olha só, é um estado de profunda entrega mesmo, né, gente?
Então, sempre que isso tudo acontecer, lembra novamente o tipo de dia que você quer ter, se coloca nesse estado de abertura e, se julgou, diga essa frase: eu não tenho nenhuma pergunta, eu esqueci o que decidi. Isso anula os termos que você estabeleceu e deixa que a resposta te mostre qual foi realmente a questão. Tenta observar essa regra sem demora, apesar de sua resistência, pois já ficou com raiva e o seu medo de receber uma resposta diferente do que a sua própria versão da pergunta pede crescerá em velocidade proporcional ao tempo até que acredite que o dia que quer ter é aquele no qual consegue a tua resposta para a tua pergunta. Então, será um dia baseado na resposta vinda do nosso ego, da nossa personalidade. E não a conseguirá, pois ela destruiria o dia por te roubar aquilo que realmente quer. Isso pode ser muito difícil de ser reconhecido, uma vez que já tenha decidido por sua própria conta as regras que te prometem um dia feliz. Entretanto, essa decisão ainda pode ser desfeita por meio de métodos simples que você pode aceitar. Se está tão pouco disposto a receber que não pode sequer abrir mão da tua pergunta, então pode começar a mudar a tua mente com isto. Basta dizer o seguinte: pelo menos eu posso decidir que não gosto do que sinto agora. Então, quando você tiver formulado a pergunta e já dado a resposta, que é essa resposta de julgamento, de ataque, sem ouvir a sua essência divina, diz rapidamente: pelo menos eu posso decidir que não gosto do que sinto agora, porque é uma resposta que te levou a tomar uma decisão que não te trouxe paz. É muito interessante, né? Porque aqui está validando o reconhecimento de que a decisão que a gente tomou não nos trouxe paz, não nos deixou com o coração tranquilo. E ele segue dizendo: isso é óbvio e prepara o caminho para o próximo passo que se torna fácil. Então, quando eu reconheço que eu não me senti bem com a decisão que eu tomei, eu já estou me colocando novamente nesse estado de abertura para ouvir a resposta certa e tomar a decisão acertada. Tendo decidido que não gosta do modo como se sente, o que poderia ser mais fácil do que continuar com? 2 pontos. Então vem a próxima regra, a quinta regra, que na verdade são frases, né? E assim, eu espero ter estado errado. Então, quando eu reconheço que eu não gostei da decisão que eu tomei por mim mesmo, na sequência eu já digo: e assim, eu espero ter estado errado. É uma posição também de muita humildade, né, gente? De saber que somos apenas instrumentos divinos aqui na Terra, que estamos aqui para sermos amorosamente guiados, conduzidos em cada passo da nossa jornada. É muito lindo. Então, vou repetir a frase. Quando você decidiu que não gosta do modo como se sente a partir da decisão que você tomou, diga para si mesmo: e assim, eu espero ter estado errado. Isso funciona contra o senso de resistência e te lembra de que a ajuda não está sendo imposta a ti, mas é algo que quer e da qual você necessita porque não gosta da maneira como se sente. Essa abertura diminuta será suficiente para permitir que você vá adiante com apenas mais alguns poucos passos que precisa dar para que se permita ser ajudado. Que lindo, né, gente? Agora atingiu o momento da decisão, porque te ocorreu que sairá ganhando se o que decidiu não for assim, se o que a gente decidiu não for da forma como a gente pensava que fosse. Até que esse ponto seja alcançado, acreditará que a sua felicidade depende de você estar certo.
Mas um tanto de razão você já atingiu. 2 pontos. Você viu que estaria melhor caso estivesse errado. Olha que lindo que trouxe. Agindo a partir dessas regras, dessas falas, desses pensamentos, a gente vai adquirindo gradativamente um pouco mais de razão a cada dia. E dessa forma a gente consegue ver que estaria melhor caso a gente realmente estivesse errado, caso a gente não tivesse tomado a decisão que a gente tomou. Então, se a gente tivesse ouvido o Espírito Santo, o nosso eu superior, a nossa essência divina, com certeza estaríamos mais plenos, mais felizes, com um coração mais confortado. E ele segue dizendo: esse diminuto grão de sabedoria bastará para te levar adiante. Você não é obrigado a nada, mas simplesmente espera receber uma coisa que quer, e assim pode dizer com perfeita honestidade. 2 pontos. Então, mais uma fala, mais uma regra para a gente lembrar quando tivermos que tomar decisões. Quero um outro modo de olhar para isso. Mais uma vez aqui o estado de abertura. Quero um outro modo de olhar para isso. Eu me abro para ver isso de forma diferente. É lindo, né? Agora mudou a tua mente a respeito do dia e lembrou o que realmente quer. O propósito que ele tem não é mais obscurecido pela crença insana, segundo a qual você o quer com a meta de estar certo quando está errado. Olha só o que ele trouxe. Agora, quando a gente vai trazendo essas regras para a nossa vida, esses pensamentos, nós já conseguimos mudar pelo menos um pouquinho a nossa mente a respeito do dia que a gente quer ter. E a gente se lembrou daquilo que a gente quer realmente ter no dia, que na verdade é paz, alegria, serenidade, sensação de leveza. Tudo isso é o nosso objetivo diário. E desse modo, o propósito que o dia vai ter já não é mais obscurecido pela insana crença, segundo a qual o dia que a gente acredita que é bom, mas que na verdade é diferente do dia que vai nos trazer paz, do dia que vai ser leve. E aqui reforça apenas essa sensação, esse objetivo de querer estar certo. Isso é apego, né? É uma forma de resistência. Eu quero estar certo. E tem uma frase que eu gosto muito, que até me veio à mente nesse momento. Eu prefiro estar certo ou ser feliz. Eu acho que essa frase cabe plenamente nesse entendimento que trouxe agora. Assim, o fato de estar pronto para pedir é trazido à tua consciência, pois não pode estar em conflito quando pede o que quer e vê que é isso que pede. Esse passo final é apenas o reconhecimento da ausência de resistência para receber ajuda. E é também a declaração de uma mente aberta que ainda não está certa, mas que está disposta que lhe mostrem algo. É sempre um estado de entrega. Então agora ele vai trazer a última regra, o último passo, que é o passo final, para que a gente tenha o dia que a gente quer. Só que é um dia que a gente quer, mas que a gente não sabe. Não é um dia movido pelo ego, é um dia movido pelo Espírito Santo, pela consciência crística e pelo próprio Deus. Então a próxima regra é a seguinte: talvez haja um outro modo de olhar para isso. O que posso perder por perguntar? São essas 2 frases. Eu vou repetir. Talvez haja um outro modo de olhar para isso. O que posso perder por perguntar? No caso aqui, tipo assim, eu quero ver isso de modo diferente. De que outra forma eu posso ver essa circunstância? De que outra forma eu posso olhar para essa pessoa? De que outra forma eu posso amar mais? Nossa, tem tantas coisas para a gente questionar. Eu vou retomar novamente a frase. Talvez haja um outro modo de olhar para isso.
O que posso perder por perguntar? E desse modo, você pode agora colocar uma pergunta que faça sentido e assim receber a resposta que também fará sentido. Tampouco lutará contra ela, pois vê que é você mesmo que será ajudado por ela. Tampouco a gente vai querer lutar contra essa resposta que a gente recebeu, porque nós vamos ter a consciência de que somos nós mesmos que seremos ajudados por essa resposta que chegou, por mais que essa resposta seja diferente das respostas habituais de ataque e de julgamento que a gente tem mantido durante tanto tempo ao tomar decisões, ao resolver as questões das nossas vidas. É preciso ficar bem claro que é mais fácil ter um dia feliz se você impedir completamente a entrada da infelicidade. Ele está trazendo que é importante que fique bem claro que é muito mais fácil ter um dia feliz se a gente impedir completamente a entrada da infelicidade, da falta de alegria. Olha só que lindo, gente. Mas isso requer bastante prática dessas regras que irão te proteger da devastação do medo. Quando isso tiver sido conseguido, o triste sonho de julgamento terá sido para sempre desfeito. Mas, por enquanto, você tem necessidade de praticar as regras do seu desfazer, do desfazer dos julgamentos e dos ataques, no caso. Vamos então considerar mais uma vez a primeira das decisões que são aqui oferecidas. Nós dissemos que você pode dar início a um dia feliz com a determinação de não tomar decisões por tua própria conta, que no caso é a primeira regra, que diz: hoje eu não tomarei decisões por minha conta. Isso parece ser uma decisão real em si mesma e, no entanto, não é capaz de tomar decisões por ti mesmo. A única questão realmente é a seguinte: 2 pontos. Com que ajuda você escolhe tomá-las? Isso é tudo na realidade. Olha o que ele trouxe, gente, que coisa importante. Ele está dizendo que, em verdade, nós não podemos tomar decisões por nossa própria conta. A gente, na verdade, toma as nossas decisões a partir de uma inspiração, de uma energia que atua na nossa vida, que nos guia, que nos move, que no caso pode ser o ego ou o Espírito Santo. Continuando aqui, a primeira regra, então, não é a coerção, mas sim uma simples declaração de um simples fato. Você não tomará decisões por conta própria, seja o que for que venha a decidir, pois elas são tomadas ou através de ídolos ou com Deus. Olha só, é aquilo que eu acabei de falar. Ou a gente está tomando essas decisões a partir de um apego aos ídolos, e aí pode ser o corpo físico, o dinheiro, o poder, a crença de querer estar certo, de querer ter razão sempre. Então, tem muitas formas pelas quais os ídolos estão movendo as nossas decisões. Eu vou repetir essa frase então. As suas decisões são tomadas ou com ídolos, ou a partir dos ídolos, ou com Deus. E nesse sentido, ou você pede ajuda ao anticristo, ou pede ajuda ao Cristo. E aquele que escolher se unirá a ti, e é ele quem te dirá o que fazer. Essa informação faz cair por terra que a gente toma alguma decisão por nós mesmos. Se não estivermos tomando essas decisões através da inspiração do próprio Cristo, estaremos tomando decisões a partir da inspiração dos anticristos, ou seja, dos ídolos.
O teu dia não é ao acaso. Então, o dia não acontece aleatoriamente, do nada. Aconteceu um problema do nada. Fulano me atacou, me agrediu do nada. Não existe isso, gente. Um curso em milagres disse que acaso não existe. O teu dia não é ao acaso. Ele é determinado por aquilo com o qual você escolhe vivê-lo e pelo modo que o amigo a quem você procurou para pedir conselhos percebe a tua felicidade. Você sempre pede conselhos antes de se decidir por qualquer coisa que seja. Deixa que isso seja compreendido e verá que não pode existir coerção aqui e nem justificativas para a resistência para que você possa ser livre. Ele traz que quando a gente compreende que não existe nenhum tipo de coerção aqui e nem justificativa para qualquer tipo de resistência, a gente pode ser livre, porque nós vamos ver que estamos tomando decisões, fazendo as nossas escolhas através daquilo que a gente está apegado, aos anticristos, aos ídolos no caso, ou através da inspiração que a gente recebe da nossa fonte criadora. Então não existe acaso, existe sim o amigo, entre aspas, que a gente escolhe para nos guiar. E aqui cai por terra uma outra crença, de que é apenas se abrindo para a fonte superior, para o Espírito Santo e para o Cristo, que a gente será guiado. Não, estamos sendo guiados inconscientemente o tempo todo. Que coisa, né, gente? Estamos sempre ouvindo alguma voz que vem na forma de inspiração. E tem como saber de onde vem, né? A decisão trouxe paz? Trouxe leveza? Então você seguiu a voz do Espírito Santo, da sua centelha divina. A sua decisão trouxe transtorno, impaciência, raiva, culpa, medo, mágoa? Então ouviu-se a voz dos anticristos, ou do ego no caso. Eu vou retomar isso aqui porque eu achei muito interessante. O teu dia não é ao acaso, ele é determinado por aquilo com o qual você escolhe vivê-lo e pelo modo que o amigo a quem você procurou para pedir conselhos percebe a tua felicidade. Você sempre pede conselho antes de se decidir por qualquer coisa que seja. Deixa que isso seja compreendido e verá que não pode existir coerção aqui e nem justificativas para a resistência para que você possa ser livre. Não existe liberdade em relação ao que não pode deixar de ocorrer, e se pensa que existe, não pode deixar de estar errado. A segunda regra, do mesmo modo, é apenas um fato, pois você e o seu conselheiro têm que estar de acordo em relação ao que quer antes que possa ocorrer. A segunda regra, no caso, é: se eu não tomar nenhuma decisão por mim mesmo, esse é o dia que me será dado. Mas o ego, é claro, né? Ele vai nos mover na direção daquilo que vai trazer algum tipo de sofrimento. E ele segue dizendo: é só esse o acordo que permite que todas as coisas aconteçam. Nada pode ser causado sem alguma forma de união, seja um sonho de julgamento ou a voz por Deus. Decisões causam resultados porque não são tomadas em isolamento. Ou seja, decisões têm consequências porque não são tomadas sozinhas. Nós estamos ouvindo algum tipo de inspiração, que vai ser a voz do julgamento, que vai nos aprisionar mais ainda no sonho, ou a voz que fala por Deus. Elas são tomadas por ti e pelo seu conselheiro para ti mesmo e também para o mundo. Você oferece ao mundo o dia que quer ter, pois ele será aquilo que pediu
E isso irá reforçar o domínio do teu conselheiro no mundo. Então, nós teremos o dia que a gente pedir, de acordo com o conselheiro que a gente escolher ouvir, e é isso que irá reforçar ainda mais o poder de inspiração que esse conselheiro tem sobre as nossas decisões. Agora ele traz uma pergunta: quem é o Senhor do mundo para ti hoje? E que tipo de dia você decidirá ter? Olha só, gente. Basta que haja duas pessoas querendo ter felicidade nesse dia para prometê-la ao mundo inteiro. Então, quando tem duas pessoas que, ao invés de nutrirem a culpa, o ataque, o julgamento em cada dia, elas escolhem a favor da paz, a favor da unidade, isso reverbera no mundo inteiro, porque já muda um pouquinho mais a vibração do próprio planeta. Basta que apenas duas pessoas compreendam que elas não podem decidir sozinhas para garantir que a alegria que pediram seja totalmente compartilhada, pois compreenderam a lei básica que faz com que a decisão seja poderosa e dá a ela todos os efeitos que ela terá. Quando duas pessoas compreendem como funciona o universo, o mundo, a vida, elas compreenderam a lei básica do poder de decisão, de que a nossa mente está criando o tempo todo. E isso torna essa decisão poderosa e dá a essa mesma decisão todos os efeitos que ela terá. Isto é, a partir da decisão tomada através dos anticristos ou através do Cristo. E ele conclui: bastam apenas duas mentes que se unem, bastam apenas duas mentes a favor da paz, a favor da igualdade, a favor do amor e a favor da alegria. E esses dois estão unidos antes que possa haver uma decisão. Olha que profundo que trouxe. Quando duas mentes se unem, pela própria iniciativa em não querer causar um transtorno, essa união ocorreu antes mesmo da voz que ela vai escolher ouvir, se é de ataque ou se é de unidade, se é de ódio ou se é de paz, se é a voz da separação ou a voz da unicidade. É sempre uma escolha. Permite que esse seja o único conselho que manterá em mente e terá o dia que quer e o dará ao mundo porque você o tem. O seu julgamento terá sido suspenso no mundo pela sua própria decisão em favor de um dia feliz. E assim como recebeu, assim tem que dar. Olha que lindo isso, gente. Tudo que dou é dado a mim mesmo. Assim como eu dei a paz, eu estendi a paz, eu evitei o conflito, eu tornei a situação mais leve. Eu não julguei, eu não culpei, não projetei nada no outro. Da mesma forma eu vou receber. E o mundo ganha com isso. E nesse sentido eu terei um dia feliz. E assim como eu terei um dia feliz, eu também vou dar um dia feliz, porque eu estando feliz, é dessa forma que eu vou lidar com as circunstâncias do meu dia. Então, automaticamente, o meu dia vai ser feliz, as pessoas com as quais eu me encontrar ou tiver circunstâncias a resolver também sentirão essa leveza, essa alegria, porque eu mesma estou vibrando nisso. E é isso que eu vou ter para dar para o outro, para dar para o mundo e para dar para todas as decisões que eu preciso tomar. É muito poderoso. Eu achei simplesmente sensacionais essas regras e já fiz até uma anotação aqui para que eu não me esqueça do que eu tenho que colocar na minha mente para reconfigurar todo
esse resquício de ego que ainda me move inconscientemente. É muito poderoso, eu espero que vocês também ajam nessa mesma direção. Então, só para trazer um resumo final aqui dessas regras, desses pensamentos que podem mudar completamente o nosso dia. Primeiro passo: comece o dia com o seguinte pensamento: hoje eu não tomarei decisões por minha conta. Segundo passo: durante todo o dia tenha um momento de reflexão e diz a ti mesmo: se eu não tomar nenhuma decisão por mim mesma, esse é o dia que me será dado. Terceiro passo: caso você se pegue fazendo qualquer tipo de julgamento, por menor que seja, restaure a sua mente dizendo: eu não tenho nenhuma pergunta, eu esqueci o que decidir. Isso vai anular os termos que você estabeleceu e permite que a resposta certa te mostre também qual é a questão certa. Quarto passo: se você está pouco disposto a abrir mão das suas perguntas e respostas, diz isso para mudar a sua mente. Pelo menos eu posso decidir que não gosto do que sinto agora. Isso quando você decidiu a partir do seu próprio ego, a partir dos anticristos que foi falado no caso. Quinto passo: tendo decidido de que não gosta como se sente a partir das escolhas que você fez, diga o seguinte: e assim eu espero ter estado errado. Sexto passo: agora, se colocando nesse estado de abertura e de entrega, diga com perfeita honestidade: quero um outro modo de olhar para isso. E o sétimo e último passo: esse é o passo final que confirma a ausência de resistência para que você possa receber a ajuda que precisa. Então, desse modo, diga o seguinte: talvez haja um outro modo de olhar para isso. O que posso perder por perguntar? Esses são os 7 passos. Assim como eu fiz uma anotação, eu espero que também seja significativo para vocês fazerem um resuminho, uma colinha para estar sempre à mão, para que a gente não esqueça como agir, como pensar a cada circunstância do dia, desde o amanhecer, quando a gente acorda, até a hora de dormir. Fim da leitura do livro-texto.